vamos ainda em pé abrir nossas Bíblias no livro de João. Estamos no capítulo 13, então vamos continuar a nossa série de estudos no livro de João. E vamos pelo versículo 21. João 13, 21. João capítulo 13, versículo 21. Nós vamos fazer a leitura até o 38, ou até o final do capítulo. E diz assim a palavra do Senhor. Dita estas coisas, angustiou-se Jesus em espírito e afirmou: em verdade vos digo, que um dentre vós me trairá. Então os discípulos olharam uns para os outros, sem saber a quem ele se referia. Ora, ali estava conchegado a Jesus um dos seus discípulos, aquele a quem ele amava. A este fez Simão Pedro sinal, dizendo-lhe: pergunta a quem ele se refere. Então aqueles discípulos, reclinando-se sobre o peito de Jesus, perguntou-lhe: Senhor, quem é? Respondeu Jesus: é aquele a quem eu der o pedaço de pão molhado. Tomou, pois, um pedaço de pão e, tendo-o molhado, deu a Judas, filho de Simão Iscariotes. E após o bocado, imediatamente entrou nele Satanás. Então disse Jesus: o que pretendes fazer, faze-o depressa. Nenhum, porém, dos que estavam à mesa percebeu a que fim lhe dissera isto. Pois como Judas era quem trazia a bolsa, pensaram alguns que Jesus lhe dissera: compra o que precisamos para a festa, ou lhe ordenara que desse alguma coisa aos pobres. Ele, tendo recebido o bocado, saiu logo, e era noite. Quando ele saiu, disse Jesus: agora foi glorificado o Filho do Homem, e Deus foi glorificado nele. Se Deus foi glorificado nele, também Deus o glorificará nele mesmo, e glorificá-lo-á imediatamente. Filhinhos, ainda por um pouco estou convosco, buscar-me-eis, e o que eu disse aos judeus, também agora vos digo a vós outros: para onde eu vou, vós não podeis ir. Novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. Nisso conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Perguntou-lhe Simão Pedro: Senhor, para onde vais? Respondeu Jesus: para onde vou, não me podes seguir agora. Mais tarde, porém, me seguirás. Replicou Pedro: Senhor, por que não posso seguir-te agora? Por ti darei a própria vida. Respondeu Jesus: darás a vida por mim? Em verdade te digo, que jamais cantará o galo antes que me negues 3 vezes. Amém? Então os irmãos podem se sentar. Meus irmãos, João então inicia aqui esta sequência do seu evangelho, dito estas coisas, né? Dito quais coisas? O que ele havia acabado de dizer. Lembra-se, ele havia lavado os pés dos seus discípulos. Ele também havia dito que aquele gesto, aquele ato, era um ato de humildade. E que eles deveriam ser também humildes ao ponto de lavar os pés um dos outros. Porque este era o exemplo que ele estava querendo transmitir ali para os seus discípulos, né? Que nós devemos ser humildes ao ponto de fazer pelo outro aquilo que nós gostaríamos que fizessem a nós. Ele diz ainda, né? Bem-aventurados se vocês praticardes essas coisas. Quais coisas? Novamente, a questão de se humilhar, muitas vezes, né? Nós achamos muitas vezes que nós não devemos fazer tal coisa porque é algo muito humilhante ou algo muito simples. Jesus está dando o exemplo. Está a dizer que nós devemos amar a tal ponto de amparar o outro. Então, na sequência disto, ele vai então, diz aqui João,
que ele angustiou-se, ou seja, que ele se entristeceu. Esta é a mesma expressão que está lá no relato de João também, quando Jesus vai ter com Lázaro, que já está morto, e as irmãs vêm ter com ele. E diz ali que ele se entristeceu, né, por ver aquela situação. Esta palavra aqui, angustiou-se, é a mesma palavra ali, né? Entristeceu-se, ou seja, Jesus, depois de ter mostrado todo o seu amor, depois de ter lavado os pés, inclusive de Judas, porque ele estava ali presente, né, ele então se angustia, por quê? Porque ele vai afirmar aquilo que vai acontecer em seguida. Esta aqui já é a última semana de Jesus, ou seja, Jesus estava para ser entregue. Então ele diz assim, em verdade eu vos digo que um dentre vós me trairá. Isso o angustiou. É importante que nós sempre tenhamos em mente que nada surpreendeu a Jesus. Jesus veio com o propósito já estabelecido por Deus. Ele veio em obediência a Deus para morrer pelo pecador. Então ele sabia que ele iria morrer, ele sabia quem o trairia, ele sabia todas as coisas. Mas mesmo sabendo, o seu coração se entristece. Porque lembre-se, já falamos isso aqui algumas vezes, o fato de Deus ser soberano em todas as coisas não retira a nossa responsabilidade. Então Judas, embora seja aquele que iria trair Jesus, e estava dentro da soberania de Deus, ou seja, Deus sabia essas coisas, isso não retira dele a responsabilidade, foi ele quem traiu. Isso é uma coisa muito triste. Isso é uma coisa muito triste. Porque muitas vezes aquelas pessoas que estão ao nosso lado são aquelas que nos traem. São aquelas que nos ofendem. Aquelas que mais nós muitas vezes temos relações, é aquelas que mais nos ferem. E isso é triste. E esta responsabilidade não é retirada da pessoa. Mesmo que no futuro ela peça perdão, e você deve receber o perdão, isso não retira o que ela praticou. O ato foi praticado. É claro que há o ato de perdão, e isso é maravilhoso. Mas o que eu quero dizer, o ato foi praticado. O que a pessoa fez, fez. A responsabilidade está ali. Então aqui Jesus está dizendo assim, em verdade vos digo que um dentre vós quem? Dos seus discípulos, dos mais próximos, dos 12. Um dentre vocês há de me trair. Mateus diz que os discípulos começam a se perguntar, né? Na mesma passagem lá em Mateus, eles começam, quem, Senhor? Sou eu? Sou eu? Eles começam a se perguntar. Aqui João, não, João aqui está mais focado em mostrar o que é que se passa naquilo. Então, muitas vezes João abrevia o histórico, né? Ele diz assim, então os discípulos olharam uns para os outros, porque isso foi uma expressão forte. Já pensou, você está aqui numa reunião e o líder da reunião diz assim, um de vocês há de me trair. Opa! Está fazendo uma acusação forte. Uns olham para os outros, quem será? Foi o que aconteceu aqui. Uns olharam para os outros sem saber a quem ele se referia. Mas aí, então, há um relato aqui bem interessante, que diz assim, que ali estava conchegado a Jesus um dos seus discípulos. João nunca se coloca como aquele que está descrevendo o livro. Já falamos isso em outras oportunidades. Jesus sempre fala assim, e o discípulo tal, e o discípulo que estava ali, ele nunca fala o nome dele. E aqui novamente ele fala a mesma coisa. Ora, estava ali um dos seus discípulos, a quem é que ele amava. Ele não vai falar eu que ele amava. Não, Jesus amava a todos. Amava a todos, inclusive a Judas. Jesus ama a todos, inclusive aqueles que o traem. Inclusive aqueles que o afrontam.
Jesus ama todos. Mas havia aquele que era, vamos dizer assim, aquele mais próximo, aquele que caminhava mais junto, talvez aquele mais confidente, que é João, o que escreve este evangelho. João vai dizer assim: eu testifico do que eu vi e vivi. Então João está dizendo aqui assim, mas ele não fala. Ele diz assim, a quem ele amava. Simão, o Pedro, faz um sinal, né? Já que você está mais perto dele, pergunta aí para ele. Quem é que vai fazer tamanha atrocidade? Quem é que vai o entregar? E é interessante porque Jesus responde novamente de uma maneira tão amável. Jesus diz assim, então, vamos ler o texto aqui, né? Perguntou-lhe, Senhor, quem é? João aqui perguntando para Jesus. Respondeu Jesus, é aquele a quem eu der o pedaço de pão molhado. Este ato de o dono da casa, o dono da festa, servir alguém, porque isso não era a função dele. Ele tinha os seus serviçais. Mas o ato de o dono da festa servir alguém era sinal de honra. Era sinal de honra. E Jesus, então, pega um pedaço de pão, molha esse pão, né? E ele entrega a Judas. Possivelmente Judas também estava muito próximo ali de Jesus, né? Lembre-se, estavam todos numa mesa, né? A mesa, como já falamos aqui, não é como hoje, né? Uma mesa que a gente senta em cadeiras, é uma mesa baixa, as pessoas sentavam no chão, em cima de almofadas, né? E recostavam, né? O braço esquerdo apoiavam sobre a mesa e com o direito eles pegavam a comida, com a mão direita. Então, eles estavam sempre meio recostados mesmo, né? Então, possivelmente, Judas estava ali, talvez do lado, se João estava do lado direito, por exemplo, Judas estaria ali do lado esquerdo. Eu sei que ele foi muito próximo e Jesus fez um ato de honra. Ele entregou aquele pão para Judas. Interessante essa atitude de Jesus, porque ele é quem iria traí-lo. Mas Jesus, sabendo o que aquilo traria, entrega aquele pão para ele. E diz para ele: o que pretendes fazer, faz-o depressa. O que você tem que fazer, faz-o depressa. Não é que Jesus estava mandando ele fazer algo. Não é que Jesus estivesse dizendo assim, ó, vai lá, você não tem que me entregar. Não é essa a sua função aqui. Vai lá, me entregar. Não. Ele sabia o que estava no coração. Novamente eu digo, Judas tem a sua responsabilidade. Judas, sim, realmente ele tinha muito interesse no dinheiro, sim, que estava ali com ele. Judas tinha um interesse, inclusive, já falei isso aqui algumas vezes, um interesse meio político naquilo. Então, ele tinha interesse, sim. Então, Jesus diz para ele, ó, eu já sei o que está no teu coração. Vai e faz o que você tem que fazer. E é interessante porque há aqui uma menção, né, que diz que assim que Jesus deu o pedaço, deu o bocado, imediatamente entrou nele Satanás. Ou seja, a recusa de Judas em responder aos apelos de Jesus abriu o coração dele ao controle de Satanás. Isso muitas vezes acontece. O mal está no homem. Está no homem. O mal, o pecado está em você, está em mim. Se eu dou brecha para o pecado, o diabo alimenta o meu pecado. Não quer dizer que ele teve uma possessão demoníaca, quer dizer que o Satanás o incentivou àquela prática. Ele abriu o seu coração para aquilo. É o que muitas vezes acontece com as pessoas. As pessoas, por causa da avareza, por causa da inveja, por causa do mal que está no coração dela, deixa com que literalmente ele faça a obra de Satanás.
É dessa forma. Então Jesus diz, o que tens que fazer, faz-o depressa. Nós sabemos, porque já lemos os evangelhos, sabemos o que é que ele foi fazer. Ele foi ter com os sacerdotes. E negociou com os sacerdotes, dizendo, olha, aquele com quem eu beijar, esse é o Jesus, esse é o que diz. Interessante, porque Jesus vai dizer assim, mas eu tantas vezes estive com vocês, mas é que agora é a hora que o Pai determinou. Jesus vai dizer isto aqui de uma outra forma. Ele diz, no versículo 28, nenhum, porém, dos que estavam à mesa percebeu a que fim lhe dissera isso, pois como Judas era quem trazia a bolsa, pensaram alguns que Jesus lhe dissera, compra o que precisamos para a festa, ou lhe ordenara que desse alguma coisa aos pobres. E ele, tendo recebido o bocado, saiu logo. E João termina dizendo assim, e era noite. Que expressão interessante, né? Se nós olharmos assim, fala, bom, era noite. Ele só disse que era noite. Não, era a hora das trevas. Era a hora das trevas. O que João está aqui deixando, ou está aqui colocando nessa questão, é que o fato dele dizer que era noite, é porque é o momento das trevas. Judas estava envolto agora nas trevas. Isso é muito triste. As pessoas sem Jesus vivem nas trevas. Porque Jesus é a luz do mundo. Quem não tem Jesus, ela pode não saber, mas vive nas trevas. E quem vive nas trevas, vive para satisfazer as obras do diabo. Tão simples assim. Por isso que Jesus disse que ele veio para ser a luz do mundo. Ele veio para trazer luz ao meio de um povo que vivia em trevas, que vive em trevas. Jesus continua a ser a luz do mundo, porque as pessoas continuam a viver nas trevas. Somente quando nós entregamos o nosso coração a Jesus, somente quando nós entendemos que outrora em trevas nós éramos pecadores e precisamos nos arrepender dos nossos pecados, somente nesse momento é que nós passamos a compreender e passamos agora a viver na luz, que é Cristo. Qualquer outra atitude é mera ilusão, continua a ser trevas. A pessoa pode estar dentro da igreja há anos e pode ainda estar em trevas. Porque o seu coração ainda não está em Cristo Jesus. Ela pode até dizer na sua boca que sim, mas o seu coração não está. A palavra do Senhor diz isso, né? Se confessares a Jesus como seu Senhor de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento, perceba, tem uma sequência de coisas aqui, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento, não adianta apenas entender. Há grandes teólogos que são ateus. Eles conhecem a teologia, eles têm conhecimento, mas o coração deles está longe. A alma aqui representando o Espírito está longe. Continuam em trevas. Continuam em trevas. Então agora ficou ali 11 com Jesus. Então diz a palavra do Senhor, quando ele saiu, Judas, disse Jesus, olha que interessante, agora, quando ele saiu para quê? Para praticar o ato que vai colocar Jesus na cruz. Então ele diz, agora foi glorificado o Filho do Homem. E Deus foi glorificado nele. Não é para que Deus fosse glorificado que Cristo veio para morrer na cruz. Então ali ele estava a dizer, o plano de Deus teve início. É agora.
E é nisso que Deus será glorificado. Porque Deus me enviou para trazer cura aos corações pecadores. Deus me enviou para trazer cura ao coração do pecador, para trazer arrependimento ao pecador. Foi para isso que Deus me enviou, e eu vou agora cumprir. Então está glorificado Deus. Sendo Deus glorificado, quem é que está glorificado? O próprio Filho está glorificado. Porque ele faz a vontade do Pai. E é maravilhoso isso. Ele diz: agora foi glorificado o Filho do homem, e Deus foi glorificado nele. E se Deus foi glorificado, também Deus o glorificará nele mesmo. Sim, Deus e o Filho, ou Deus e Jesus, são um. Quando Deus é glorificado, Jesus é glorificado. Quando Jesus é glorificado, Deus é glorificado. E na cruz, Deus foi glorificado. E o Filho foi glorificado. Por quê? Porque ele venceu a morte. A morte foi tragada. O aguilhão da morte agora deixou de existir. E na ressurreição de Jesus, a glória estava visível. E ele continua a dizer aqui, filhinhos. Interessante, porque a expressão aqui é de Jesus. Mas o único autor que vai usar essa expressão é quem? João, nas suas cartas. Ele vai falar filhinhos. Percebe que ele ouve e ele pratica o que ouviu. E nós? Nós ouvimos a palavra. Nós lemos a palavra. Nós oramos a palavra. Nós cantamos a palavra. Mas nós praticamos a palavra. É importante que nós guardemos e pratiquemos a palavra do Senhor. Filhinhos, ainda por um pouco estou convosco, buscar-me-eis. E o que eu disse aos judeus também agora vos digo. Ele havia dito, nos capítulos anteriores, que onde ele ia, ninguém poderia ir atrás dele, ou ninguém poderia o encontrar. Ele diz agora também eu vos digo a vós outros, para onde eu vou, vós não podeis ir. Pelo menos não por agora. Por onde ele ia? Para a cruz. Na cruz, ninguém pode ir. Somente o Filho. Mas depois, vocês vão poder ir. Quando é o depois? Na sequência, quando ele diz, vou vos preparar morada. Então, agora sim. Agora, na morte, eu vou estar com Cristo, e aí, para onde ele for, eu também vou. Mas aqui, Jesus estava a dizer, com referência à cruz. Interessante também, porque ele diz assim, buscar-me-eis. Buscar-me-eis quando? Agora. Na cruz não dá para você me buscar. Esta palavra continua a repercutir no coração das pessoas. Jesus continua a dizer, buscar-me-eis. E agora, nós podemos buscar a Jesus. E buscar a Jesus agora é ter a garantia da vida eterna com Jesus. É estar com Jesus aonde Ele está. Buscar-me-eis e me encontrareis, se me buscardes de todo o coração. Esse convite continua aberto para toda a humanidade ouvir. E ele então diz assim, buscar-me-eis, e o que eu disse aos judeus também agora vos digo a vós outros, para onde eu vou, vós não podeis ir. Novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. Jesus não estava a dar um novo mandamento, esse mandamento já existia. Lá em Levíticos nós podemos ler Deus dando essa instrução, amar ao seu próximo como a si mesmo. Só que é interessante, porque agora esse novo que Jesus diz aqui, é
a composição de duas partes. Primeiro, a mudança da palavra próximo, que está lá em Levítico, né, para uns aos outros. Amai-vos uns aos outros. Lá era amar o próximo. Amar ao próximo é diferente de uns aos outros? Não. Mas o relacionamento é. Porque o próximo, muitas vezes, ele tem uma tradução, em algumas traduções, que é assim, amar o seu vizinho, aquele que está próximo mesmo. Aqui Jesus está dizendo, pode estar muito longe, mas você ama a todos, uns aos outros. É a mesma expressão, mas tem um sentido um pouco diferente, né? Não está sendo nada de novo aqui. E a outra questão é, ele diz, a ti mesmo, né? Amar ao próximo como a ti mesmo. É a orientação lá em Levítico. Quer dizer, aqui ele diz assim, como eu vos amei. Não é como a ti mesmo. É como eu vos amei. Do mesmo jeito que eu vos amei, você deve amar o outro. E isto aqui é uma coisa muito forte. É uma expressão muito forte. Porque Jesus nos amou até a cruz. Até a morte de cruz. Será que nós morreríamos por uma outra pessoa? Será que nós entregaríamos a nossa vida por uma outra pessoa? Mais do que isso. Será que nós entregaríamos a nossa vida por amor a Jesus? Paulo diz que todos os dias eu entrego a minha vida à morte. Um pouco nós também fazemos. Cada dia entregamos um pouco da nossa vida à morte. Mas a pergunta aqui é, Jesus disse, assim como eu vos amei. Será que nós temos essa força de amar o outro como Jesus nos amou? Não é como o outro nos amou. Porque muitas vezes o outro nem nos ama. Mas Jesus não está perguntando se o outro te ama. Está a dizer que você deve amá-lo. Isso muitas vezes é difícil. Por isso que nós devemos sempre orar ao Senhor, dizendo, Senhor, nos ajude a fazer a tua vontade. Nos ajuda a ser mais parecido com o Senhor. Paulo diz que nós devemos ser imitadores de Cristo. A relação de cristandade é algo muito forte, meus irmãos. Não é uma brincadeira. Mas vamos adiante. Aí ele disse, nisso conhecerão todos que sois meus discípulos. Já ouviram as pessoas dizer assim, olha, e diz que é crente. Né? Você faz uma coisa errada, a pessoa diz, ó, e diz que é crente. Mas quando você fala certo, ninguém diz assim, olha, e diz que é crente. Já perceberam isso? Quando você faz o errado, ele te acusa. Mas quando você faz o certo, ninguém diz assim, olha, e é um crente. Não. Por quê? Porque quem está acusando é o diabo, é o pecado que está no coração daquela pessoa. Mas nós devemos nos incomodar com isso? Não. Porque eu estou fazendo a vontade de Deus, não de homens. Então ele diz isso, né? Nisso conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. E aí chegamos ao final. Quando Pedro então pergunta, Senhor, para onde vais? Respondeu Jesus, para onde eu vou não me seguirás agora. Olha que interessante. Não poderá me seguir agora. Antes ele tinha falado o quê? Antes ele tinha dito assim, para onde eu vou, vós não podeis ir. Mas Pedro perguntou, para onde o senhor vai? E ele falou, bom, para onde eu vou, você não vai me seguir agora. Pedro seguiu Jesus posteriormente. Como é que foi a morte de Pedro? Na cruz. Igual Jesus. Jesus então está dizendo ali para Pedro, Pedro, agora não. Mas você vai ter essa morte. Pedro não se achou digno, né? Penso que os irmãos conhecem essa história. Pedro não se achou digno e pediu para ser, então,
crucificado de cabeça para baixo. Foi assim que Pedro, então, acaba morrendo, né? Então Jesus diz aqui para ele: para onde eu vou, não podes me seguir agora. Mais tarde, porém, me seguirás. Mais tarde, porém, me seguirás. Aqui também nós podemos entender de uma outra forma. Nós também seguimos hoje a Cristo, que é o mais tarde. Hoje, por causa da morte de Cristo, nós cristãos seguimos a Cristo. E continuamos seguindo a Cristo até o dia em que nós nos encontremos com Cristo. Ou seja, pela morte física ou pela volta de Cristo. Mas se nós estamos em Cristo, nós estaremos eternamente com Cristo. E Pedro então diz assim: por que eu não posso ir agora? Por ti darei a própria vida. Aí Jesus muda um pouquinho a conversa, né? Jesus diz: Pedro, você não sabe o que você está falando, Pedro. Você não sabe, você ainda, o galo não vai cantar 3 vezes antes que você negue 3 vezes. E também isso aconteceu, né? Mais à frente aqui, nós vamos ver que Pedro, no seu temor natural de quem muitas vezes não estava entendendo muito bem tudo aquilo que estava a acontecer, Pedro vai negar a Cristo. E quando o galo canta, ele lembra-se das palavras de Jesus. E interessante, porque Jesus olha para Pedro. Jesus está no sinédrio, Pedro está no pátio. Quando o galo canta, Jesus está num determinado lugar em que tinha uma abertura e ele vê Pedro. Isso é constrangedor, meus irmãos. Foi uma flechada no coração de Pedro. Pedro ainda não vai entender quem é Jesus. Só depois da ressurreição, só depois do Pentecostes, é que literalmente Pedro vai compreender qual a obra que ele tinha. Meus irmãos, eu quero encerrar rapidamente deixando aqui esta questão. O amor que Cristo nos transmite. Nós, como igreja, devemos refletir esse amor. Esta igreja é uma igreja que eu gosto de dizer que é uma igreja que ama. Uma igreja que ama. Nós devemos demonstrar nosso amor não só por nós aqui, mas por toda a comunidade. Nós devemos demonstrar nosso amor pela cidade de Pombal, é aqui que nós vivemos. E se pudermos, devemos praticar esse amor. Para a glória nossa? Não. Não. Para a glória de Deus Pai. Para que o nome do Senhor seja glorificado. Foi assim que Jesus disse. Para que o nome do Senhor seja glorificado. Amém? Que Deus abençoe a todos. Em nome de Jesus, nós vamos orar encerrando a transmissão. Depois continuamos aqui mais um tempo. Senhor, nós somos gratos a Ti por esse momento tão especial que o Senhor nos concedeu, de podermos estar reunidos para aprender mais um pouco da Tua palavra. Obrigado, Senhor, por este momento. Obrigado, Senhor, pelo Teu amor. Obrigado pela Tua entrega, Senhor. Obrigado pela Tua morte. Obrigado pela Tua ressurreição. Obrigado pela salvação. Obrigado, Senhor, pelo Espírito Santo. Obrigado, Senhor, por Ele nos amparar, nos sustentar, nos ensinar todas as coisas. Obrigado, Senhor, por podermos nos reunir como igreja. Obrigado, Senhor, se pudermos amar como igreja. Nos fortalece, nos ajuda, Senhor. Que o Teu nome seja glorificado através das nossas vidas. Concede àqueles que estão conosco nesta transmissão um bom final de tarde, para aqueles que estão mais longe, uma boa continuação de uma boa tarde, depois uma boa noite de descanso, Senhor. Em nome de Jesus. Amém.